Olá, tudo bem? Neste vídeo, vamos recalcular o modelo de regressão, excluindo a coluna do coeficiente de interação 1, 2, que foi o coeficiente que classificamos como insignificante através da Regression Tool. Só antes de aplicar a Regression Tool, eu quero mostrar para vocês um atributo auxiliar que contém na classe Regression, que é a self-check. A self-check ela vai automatizar a decisão se o modelo possui ou não falta de ajuste. Ou seja, ele vai definir automaticamente se o intervalo de confiança vai ser definido pela média quadrática do falta de ajuste quando o modelo possui falta de ajuste ou quando o modelo não possui falta de ajuste, então o intervalo de confiança vai ser definido através da média quadrática dos resíduos. E qual é a condição que está dentro lá do algoritmo para verificar? E para não possuir falta de ajuste, o modelo tem que ter o teste F2 menor que o F tabelado ou o, o F tabelado 1 for menor que o teste F1, certo? Então, o que por que eu estou levantando este assunto? Porque, ó, vou recarregar esses resultados aqui e vou nesta célula apagar a coluna do da variável x, então vou chamar de x2 e vou chamar a matriz x e vou utilizar o método drop. O método drop vai ter uma lista aqui dentro contendo o nome da coluna que eu quero excluir. 1, 2. E como que o método drop vai saber que eu estou falando de coluna ao invés de linhas? Colocando axis igual a 1. Se eu fosse orientar um grupo de linhas ou uma linha a ser excluída, eu teria que colocar axis igual a 2. E agora, se eu indo igual x igual a 2, eu estou com a coluna apagada. E agora vamos aplicar a regression tool. Então vai ser matriz x2, vetor y, SSP e os graus de liberdade igual a 2. Regression true. E aqui eu vou colocar mais um parâmetro, que vai ser o self check. E por padrão, ele está configurado como false. Então, se eu colocar como true, eu vou habilitar o comando self check. Vou colocar aqui. Agora vamos verificar o que vai acontecer. E vamos aproveitar e analisar um modelo recalculado. Aqui está a nossa tabela nova, os gráficos do modelo. E automaticamente, ao invés do input, aparece uma mensagem falando se possui falta de ajuste ou não. No caso, o modelo não possui falta de ajuste e automaticamente ele definiu o intervalo de confiança dos coeficientes a partir da média quadrática dos resíduos. E como nós estamos vendo aqui, aparentemente não, não existe insignificância aos coeficientes que foram remanescentes após a exclusão do coeficiente 1, 2. Certo? E agora eu quero mostrar para vocês, como nós estamos comentando sobre parâmetros auxiliares, existe também o comando alto. Mas este daqui eu deixei um texto claro sobre o cuidado que você tem que utilizar sobre o comando alto. O comando alto, ele vai excluir a coluna do coeficiente que foi insignificante, tendo em vista os resultados da função que vai avaliar se o coeficiente mais o intervalo de confiança menos o intervalo de confiança passa por zero.
e aí ele vai recalcular, ele vai aplicar a regression tool novamente. O que acontece é que este comando alto, ele não está funcionando, pelo menos por enquanto, quando você, ao excluir a coluna, gera réplicas. Como o modelo do planejamento fatorial é do tipo do alert, ao excluir a coluna 1, 2, não é gerado réplicas. Por isso funciona. Mas caso fosse criar um modelo de regressão para o exemplo 2 ou 1, com as 3 variáveis no caso, iria gerar réplicas e, portanto, ia gerar erros. Por isso tem que tomar cuidado ao usar o comando alto. Agora, dito isso, vamos aplicar Regression Tool utilizando esse método auxiliar. X, Y, SSP, todos os dados estão salvos aqui. E agora o self check, eu quero true, eu quero auto também true. Você lembra que para não precisar referenciar os atributos, é só seguir a ordem que eles estão. Então, como alto é depois do grau de liberdade, quando eu coloco true sem informar, tipo alto igual a true, ele vai entender que se está depois do. Ele está na ordem posicional. Então, se ele está depois dos graus de liberdade, ele vai entender automaticamente que esse true é referente ao atributo alto. E como o quinto atributo é o self-check, esse true está associado ao self-check, certo? E aqui vamos rodar e aqui vamos utilizar a regression tool para o objeto reg2, onde salvamos todos esses atributos aqui e vamos verificar o que acontece. Aqui ele está rodando, ele ele avaliou se não possui falta de ajuste, ó. Verificou se não possui falta de ajuste, gerou os gráficos do modelo de regressão. Aqui está o primeiro cálculo do modelo de regressão. Aqui ele já ativou o modo alto, então neste momento aqui, ó, entre esses gráficos do modelo de regressão e essa segunda tabela nova, ele excluiu a variável insignificante, que no caso é a B12, e colocou novamente a regression tool para funcionar. E aqui está os gráficos da tabela nova. E como eu deixei self-check ativado, ele novamente ele classificou como não possui falta de ajuste, mas o que tem que ser analisado é que o teste F2 ele é maior que 1. Mas como o algoritmo está setado para ou cumpre essa condição do valor do teste F1 for menor que o tabelado, ele cumpriu essa condição, ele vai julgar como sem falta de ajuste. E aqui não é cumprido. Mas como o teste F1 foi cumprido, ele julgou como sem falta de ajuste. Por isso eu falo, tome cuidado ao usar o self-check. Porque, às vezes, dependendo do contexto, você acha melhor julgar não ter falta de. Melhor, ter falta de ajuste quando a condição do teste F2 não foi cumprida. Então aí depende da avaliação. Por isso, tome cuidado ao utilizar os métodos auxiliares. E como eu disse, usou o alto, ele vai excluir a coluna insignificante e vai calcular. Mas se tiver, ao excluir as variáveis, ou melhor, os coeficientes insignificantes e gerar réplicas, ele vai gerar resultados errôneos. Então tome cuidado com isso também. Esse daqui foi o comando alto, automatizado. Nós recalculamos nessa aula o modelo, excluindo manualmente a coluna e está aqui os resultados. Não gerou réplicas neste caso, então não precisamos calcular os valores de réplica, não alterou também os graus de liberdade do ponto central, que é outro fator importante aqui para recalcular o modelo. Então nós concluímos que no primeiro o coeficiente 1, 2 é insignificante ao modelo, que no primeiro modelo de regressão não possui falta de ajuste,
e também no segundo, ao excluir o coeficiente 1, 2 também não possui falta de ajuste, embora o teste F2 não confirmou esta afirmação, certo? Aqui concluímos a primeira parte do exemplo 3, mas vamos ainda continuar trabalhando nele, utilizando a rotina SuperFab para construir o gráfico de superfície e contorno, e assim definir qual é o valor máximo e as condições experimentais perfeitas, utilizando tanto os dados gerados pelo gráfico de contorno e também pela derivada parcial de cada da variável 1 e da variável 2. Então te vejo na próxima aula mostrando sobre a classe SuperFab. Então te vejo na próxima aula.